Fala, empreendedores! Hoje nós vamos falar sobre 4 erros psicológicos onde 90% dos empreendedores esbarram em um desses 4 erros. E eu sou o Fernando Ferreira, eu sou psicólogo, especialista em empreendedores. Se você é um empreendedor, se inscreva já neste canal para muitos outros conteúdos sobre empreendedorismo. Sem mais delongas, o nosso primeiro erro eu vou chamar de o empreendedor contundente. Esse empreendedor, esse erro deste tipo de empreendedor, está relacionado com aquela pessoa que tem uma ação muito rígida, muito direta, uma pessoa que tem um ímpeto de agir de maneira muito grande, muito agressiva. Ele mira um alvo, vou fazer. Qual que é o problema desse tipo de empreendedor? Às vezes, o processo de decisão, a tomada de decisão dele, se dá num espaço muito curto. E esse empreendedor forma a chamada visão de túnel. Então, ao invés dele ter uma visão mais ampla, dele respirar, se dar tempo, ele avaliar um grande cenário, ele vê uma ação, ele vê uma situação acontecendo, vou fazer isso. Ele vai e ele age. Não que isso, por si, seja um grande erro. Às vezes, alguns empreendedores carecem dessa velocidade, desse ímpeto. Mas aonde mora o erro aqui é quando aquele empreendedor sempre age assim, de maneira contundente, ele não olha para o lado, às vezes ele não vê possibilidades, às vezes ele toma uma decisão sem pensar muito. E aí quando o tempo passa, alguma coisa dá errado, aí sim que ele vai olhar, nossa, eu poderia ter visto aquilo, nossa, eu poderia ter pensado nisso, pô, eu não vi isso aqui, eu não olhei esse outro cenário. Então o empreendedor contundente, geralmente, ele tem esse tipo de problema ao empreender. Então o empreendedor contundente, ele sofre disso, uma ação muito direta, só que sem avaliar o todo. O segundo erro psicológico tem relação com o medo, a densidade. É aquele empreendedor que pensa em agir e, ao contrário do contundente, o contundente vai para fora. Age. Faz mais e pensa menos. O empreendedor denso, ele trava. Ele pensa em agir, ele vê uma possibilidade, ele vê alguma coisa, mas aí, devido ao medo, geralmente, esse cara trava, ou essa mulher. E aí não age. Aí o tempo passa. Aí as coisas não acontecem. Aí perde timing das coisas, aí a oportunidade foi embora. Eu tô falando de timing para vocês, porque tem empreendedores que perdem o timing de uma semana, de alguma coisa, de 2 semanas, demora um mês para tomar a decisão, mas eu atendi já empreendedores também, que estão parados há 1 ano, 2 anos, 3 anos, pensando em fazer alguma coisa, mas trava por causa do medo. Então o medo é o segundo erro psicológico que mais acomete os empreendedores. O terceiro erro psicológico tem a ver com o empreendedor poroso. O empreendedor que desmancha, o empreendedor que também pode ser que tenha relação com medo, mas ele pensa em fazer, aí ele murcha, às vezes falta forma, às vezes dá uma molezinha, às vezes ele acha que é muito difícil, às vezes ele acha que ele não vai conseguir, às vezes ele não tem a autoestima necessária. Então é uma pessoa que carece de uma estrutura para fazer as coisas. Então não é igual o denso, que ele fica apertado e com medo, ele desmancha. Ele acha difícil, ele acha que ele não vai conseguir, ele acha que ele não tem a potência necessária. Então não é porque ele trava, é porque ele perde a forma. É porque geralmente ele deixa para depois, geralmente ele passa alguma outra coisa na frente, surge uma outra necessidade, uma outra demanda, uma demanda familiar, uma demanda de uma outra pessoa. E aí ele vai se diminuindo, ele vai deixando para depois, ele vai se anulando e o tempo vai passando e ele não empreende geralmente. Ou a empresa dele carece de alguma mudança, carece de algum movimento, mas isso vai ficando de lado, vai ficando para depois e às vezes nunca acontece. O quarto erro tem relação com o empreendedor inflado. É um empreendedor que coloca muita coisa. Ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Aí ele vai abrindo, ele vai dificultando, ele vai inchando, ele vai inflando. E aí quando era para fazer uma coisa fácil, quando era para ter um negócio, quando era para abrir um trailerzinho de cachorro-quente, aí ele abriu um cachorro-quente, mas ele já colocou uma coca, ele colocou um sorvete, mas ele já quer abrir uma rede social, mas ele já quer colocar no iFood, só que ele precisa do motoboy, e aí como é que vai transportar isso? E aí inflou, dificultou, ele não conseguiu sustentar. Aí às vezes ele para, às vezes ele muda de ideia, às vezes ele vai e abre uma outra ideia, e ele quer uma outra coisa, e vai inflando, de modo que ou ele não faz, ou ele faz muitas coisas de forma superficial. Ele faz muitas coisas no raso. Aí ele ganha um pouquinho vendendo cachorro-quente, vende uma meia dúzia de Coca-Cola e vende um sorvete, mas daí estraga um no transporte, porque ele não pensou direito, aí ele fez isso, aí ele contratou um motoboy, o motoboy faltou, ele não tinha delivery, mingou. Ele abriu tanta frente que ele teve pouquinho resultado em cada uma.
Ele não olhou direito cada negócio com atenção. Então, de tanto que ele inflou, de tanto que ele queria mais um negócio, mais uma ideia. Agora vamos fazer isso, agora vamos fazer aquilo. Aí ele perde o foco. Aí ele não consegue agir também, aí ele erra, aí às vezes ele fracassa, ou aí às vezes ele deixa para depois, e aí ele vai inflando e vai se perdendo. O empreendedor inflado, geralmente ele se perde. Falta limites, falta estrutura. Esses 4 erros que eu mencionei aqui, eles têm a ver com perfis comportamentais. Então, geralmente, você que está assistindo aqui agora, pode ser que você se identifique mais com um dos erros, talvez até mesmo 2, porque isso pode ter a ver com o seu perfil comportamental. Se você quer se aprofundar mais nesse tema, eu, psicólogo Fernando Ferreira, eu preparei um e-book. Neste e-book eu dou um aprofundamento sobre os perfis comportamentais. Apesar de ser um e-book, não é feito com inteligência artificial. Eu tirei daqui, dos meus estudos, da minha prática clínica, da literatura da psicologia formativa, para escrever esse e-book para você. Nesse e-book, eu te ajudo com um autodiagnóstico. Qual será que é o seu perfil? Qual dos 4 erros pode ser que seja o que você está mais vulnerável a acabar sofrendo? Posteriormente a esse diagnóstico, no e-book eu te dou conselhos para 3 áreas da vida: vida pessoal, relacionamento e negócios. Então, de acordo com o seu perfil comportamental diagnosticado, quais são os seus pontos fortes e quais são os seus cuidados nessas 3 áreas. Então, se você quer saber mais sobre esses perfis comportamentais que têm relação com esses 4 erros psicológicos que mais afetam os empreendedores, adquira o meu e-book por apenas R$ 9,90. Agora comente aqui para mim no vídeo: qual dos 4 erros você acha que você mais cometeu até hoje? Se inscreva aqui no canal para acompanhar os meus vídeos sobre empreendedorismo e nos vemos no próximo vídeo.